Olha, hoje nós estamos falando com a Luciene Santos, ela é gerente de turismo de Taubaté, e está nos falando do que está sendo feito em termos de levantamento, de melhoria dos pontos turísticos, para que Taubaté se torne um município de interesse turístico, né? E passe a ser contemplado pelo Estado de São Paulo, como outros municípios já estão e outros estão buscando também o mesmo espaço que Taubaté quer. E eu fui para o intervalo deixando no ar aí a história do Monteiro Lobato, né? Eu sou muito grato a Monteiro Lobato, porque na minha época de infância não tinha nem televisão. Quando aparecia aqueles 4 índios assim da Tupi, né? A gente ficava ali esperando horas a fio para aparecer lá uma música, tum, 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 e depois aparecia alguém falando lá. Não tinha isso, tinha a gente contando história. A vovó sentava a gente na sala de visita e começava a ler os livros do Monteiro Lobato. Eu tenho a coleção toda até hoje e sou fã incondicional. Tem uns bobos aí agora dizendo que ele é racista, por causa da tia Anastácia. Olha, veja você. Como é que está essa história do Monteiro Lobato em Taubaté para efeito desse MIT? Ele entra quando a gente fala da questão cultural. Monteiro Lobato nos deu, a Taubaté, o reconhecimento da cidade da literatura infantil. Capital, né? Isso, nós temos esse reconhecimento. Então, ele entra muito nessa parte cultural, porque lá o Museu Histórico, Folclórico, Pedagógico Monteiro Lobato, nosso sítio do Pica-Pau, é onde a gente tem uma grande concentração dos turistas. Nós recebemos. Então, nós temos todos os personagens lá que são envoltos realmente em trazer alegria para o pessoal. E os turistas têm esse interesse de vir a Taubaté para conhecer o sítio. Depois, se a gente for também ver, nós temos o Parque do Itaim, que conta também, remete também ao casarão, a um dos livros de Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato ele está envolto na cidade inteira. Ele conta e reconta a história ali em Taubaté, e a gente utiliza isso também na parte da educação, onde as escolas trabalham também. Se a gente for levar também um outro ponto que nós temos lá para trabalhar com os turistas e com os nossos munícipes, é a questão da FLIT, que é a Feira de Literatura Infantil de Taubaté, que ela vai acontecer esse ano, e as escolas elas já estão trabalhando com o tema proposto de Monteiro Lobato com os alunos nas escolas. E olha, não é só literatura infantil, não. Monteiro Lobato escreveu, era um premonitivo, né? Ele falou sobre o petróleo, até foi preso por causa de lutar aí a favor do petróleo é nosso. E escreveu também um livro que surpreende, né? Com a história, embola com a história do Barack Obama, que é o presidente negro. Ele previu que a América ia ter um presidente negro e com muitos detalhes bastante semelhantes ao que aconteceu na realidade, né? Então, é uma pessoa que tem que ser reverenciada a cada instante nesse Brasil por tudo que legou, né? A população brasileira está lá, Taubaté vai usar com razão, né? Sim, Taubaté utiliza com propriedade Monteiro Lobato. E quanta gente boa que nasceu lá, Hebe Camargo, Celi Campelo, né? O próprio Lima Duarte também, o Cid Moreira começou também na rádio difusora AM, com relação à pré-história de Taubaté, né? Nós temos lá um museu de história natural muito interessante e até uma ave pré-histórica que foi encontrada casualmente, né, numa estação de areia por lá. Isso, tem um Museu de História Natural que conta, né, toda essa parte pré-histórica ali. Tem muitos artefatos ali contando para que o turista possa conhecer. Agora, Luciene, a burocracia para acontecer esse reconhecimento como município de interesse turístico, né? Nós temos muitas coisas importantes para contar lá em Taubaté, mas tem lá aquela papelada que tem que bater o carimbo, né, que é complicado. Vocês primeiro têm que fazer um plano diretor de turismo, né? O plano diretor ele já está pronto, nós já conseguimos finalizar, nós já fizemos a apresentação para o Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, depois nós fizemos na audiência pública e também teve na Câmara a votação para se tornar um projeto de lei. Então, o plano já está caminhando, junto a isso nós estamos também caminhando com as outras documentações necessárias para conseguir essa inserção como município. A infraestrutura, temos lá uma rodoviária antiga e uma nova que ficou mais velha do que a antiga, né? Depois quase caiu o telhado, agora no governo Ortiz a coisa está acontecendo, né? Estão resolvendo lá a questão da rodoviária para o pessoal poder chegar, né? Sim, esse é um dos pontos também que se trabalha muito com o turista que vem dos ônibus, né? Então já está acontecendo também
toda essa manutenção lá na rodoviária. Ao lado tem o Horto de Taubaté, né? Ao lado da rodoviária é Horto ali? Isso, muito Taubaté bonito, tem é patinho, riquíssimo. Tem bichinho, né? Sim, se a gente atravessar, depois do Horto também a gente já tem os museus, onde tem o Museu da História Natural, onde tem o Museu Histórico de Taubaté, onde tem o Mistal, que tem vários artefatos de música, imagem e som, né, contando toda a história. Olha, tem escola de música de qualidade, a Fego Camargo, né? Deve ser parente da Hebe até o Fego Camargo. Isso, é um maestro muito festejado Sim, lá de sim. Taubaté. Sim, tem. E tudo isso está dentro da linha de investimentos, né? Sim, entra também nas partes da nossa infraestrutura que a gente quer apresentar ao turista uma melhor estrutura. Nós temos, Taubaté tem tudo, Taubaté tem hospedagem, Taubaté tem alimentação, Taubaté tem informações ao turista, então a gente tem vários pontos que são necessários e que a gente consegue atingir. Por falar nisso, uma rede hoteleira de primeira linha, né? Que Taubaté possui. E eu tenho a impressão que Pindamonhangaba está indo na mesma trilha, está quase aprovando o plano diretor e até a gente vai também mostrar um pouco mais. Já mostramos aí o Museu Histórico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, mas tem outros museus também de Pinda que estão na linha de aprovação, afora os parques, afora também a vegetação. E na linha de Monteiro Lobato temos o Reino das Águas Claras, por onde passa o trenzinho. Você vê, o Beto Carreiro criou uma ferrovia do nada, né, para desenvolver o turismo lá em Santa Catarina. E a gente aqui tem uma estrada de ferro centenária, histórica, importante para o desenvolvimento, até de Campos do Jordão, e chega ao Reino das Águas Claras, que está meio triste, né? A gente precisava dar uma injeção de ânimo, porque lá tem todos os personagens do Monteiro Lobato em tamanho grande, né, em estrutura de cimento. E a criançada curtia. Na época que eu cheguei era ótimo estar lá, mas depois teve um aluvião lá, um negócio brabo, derrubou tudo, ficou um terror. Não fui mais lá recentemente, mas acredito que não esteja totalmente recuperado. Ô Luciane, eu gostei muito de conversar com você. Primeiro porque você conhece bem a questão e segundo porque a gente está trazendo, né, para Taubaté e isso vai fomentar, né, a animação dos outros municípios que estão nesse entorno também a se tornarem municípios de interesse turístico. Obrigado. Obrigada, foi muito bom falar com vocês e mostrar o quanto Taubaté está se expandindo nessa questão de trazer os turistas e assim também ter um desenvolvimento socioeconômico na nossa cidade um pouco mais evoluído. De parabéns ao prefeito Ortiz, está me devendo uma entrevista aqui, hein, Ortiz?